Dependendo do culto, no sentido bom, religioso, buscar a presença de Deus, ou no mau sentido, a superstição. Então a religiosidade, nós podemos observar que ela é uma maneira de se buscar Deus ou a deuses, que pode ser tanto do ponto de vista bíblico como do ponto de vista supersticioso. A outra palavra grega que nós temos é a palavra tireskeia. Diga comigo, tireskeia. Esta daí significa cerimônias no sentido de disciplina. Adoração a Deus, mas presa a rituais. E ela é diferente da teologia, porque a teologia ela já se prende a uma faculdade, e a religiosidade ela pode ser algo também cultural, algo exterior a uma faculdade, a um centro de estudo, a um livro sagrado. Diga comigo, religiosidade é a maneira pela qual eu me releio, me reúno e me religo a Deus. Então, assim sendo, cada pessoa tem a sua religião. Como assim? Cada pessoa, ela se relê, vou chamar de exame de consciência. Cada pessoa, ela procura se reunir, seja em casa, no trabalho. O homem é um ser político. E cada pessoa procura também se religar a Deus, através da sua maneira. Então, eu não vou dizer que toda religião leva a Deus, mas toda, diga comigo, toda religião é uma maneira de cada um tentar se chegar a Deus. Quando a pessoa pergunta, qual é a tua religião? Ah, eu sou pentecostal, ah, eu sou tradicional, ah, eu sou católico. Não, você é de religião cristã, porque Cristo é aquele que te liga a Deus. Você é um cristão. Agora, dentro dessa religião cristã, existem as vertentes católicas, protestantes, da reforma, pentecostais, neopentecostais, etc. E também não é o mais importante. Alguém disse alguma coisa? Meus irmãos, a maneira que nós vamos levar este assunto é uma maneira bem branda e ao mesmo tempo bem bíblica. E nós vamos conversar. Apesar de nós estarmos aqui neste culto apenas para dar suporte ao material de apoio, mas eu quero que você se sinta na liberdade de fazer alguma pergunta. E nós vamos passear um pouco aqui sobre os versículos bíblicos para a gente tentar entender a questão da religiosidade e a questão da doutrina. Diga comigo, nem todo teólogo é bíblico. Existem muitos teólogos que divergem na Escritura. Diga comigo, nem todo religioso é bíblico. Porque existem pessoas que estão mais ocupadas com os dogmas, as tradições, do que propriamente a palavra. Mas diga comigo, todo aquele que vive a Bíblia, ele é religioso e é teólogo. Sabe por quê? Porque a maneira dele viver a palavra já é uma religião, é uma forma dele se reler, se reunir e se religar. E também é uma teologia, porque nesta maneira dele buscar a Deus, vivenciando, lendo, refletindo, ele está praticando o Logos, que é a palavra, Logos, a palavra de Deus. Então, se você, mesmo sem diploma, mesmo sem anel, mesmo sem uma igreja, falando em termos de denominação, mas se você é uma pessoa que busca viver a palavra, você já é um teólogo, você já é um religioso. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos ver aqui na Bíblia algumas passagens bíblicas que falam, vai começar agora a brincadeira. Brincadeira não no sentido de não ser verdade, mas de alegria na presença de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos 2, 1. Vamos ver aqui, pessoal, essa questão dessa religiosidade. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento e fervente impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas
turno que de fogo, os quais pousaram sobre cada um dos apóstolos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Espera aí, pastor. O senhor está dizendo que aí tem a ver com religião? Vamos ler mais um pouquinho. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações. Diga comigo, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então não tinha nenhum extraterrestre, não, era tudo gente da terra mesmo. E quando aquele som ocorreu, e não tinha microfone, não tinha caixa de som, uma multidão se agitou confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha aí o mistério. Cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus esses homens aí que estão falando? Da Galileia? Como é que pode? Como é que nós estamos ouvindo cada um deles falar na nossa própria língua? Olha aqui para mim, olha o que foi que Deus fez. Tinham pessoas religiosas de vários credos. Vou dar um exemplo. Tinha gente, se fosse no contexto de hoje, tinha católico, Legião da Boa Vontade, Espiritismo, Testemunho de Jeová, Maçonaria, Adventista, Mormon, Teosofia, Ciência Cristã, Unitarismo, Monismo, Cientologia, Menino de Deus, pessoal da Nova Era, Hinduísmo, Budismo, Islamismo, Judaísmo, Umbanda, Candomblé, ateus, gente de todo tipo, se fosse no contexto hoje, fazendo uma aplicação, analogia. E esses homens religiosos ficaram confusos. Por quê? Porque começaram a ouvir na sua própria língua, na sua própria cultura, dentro do seu próprio contexto, algo que fizeram eles ficarem pasmos e que eles se maravilharam. E o que foi que fez com que esses homens religiosos parassem todos para mim? Olha que interessante, pessoal. As religiões, diga comigo, as religiões diferentes se uniram para ouvir a palavra de Deus. A única maneira de unir as religiões, de unir, é todo mundo parar para ouvir a palavra de Deus, que é uma para todas. Então eles pararam e se maravilharam e ficaram confusos. Por quê? Porque naquele dia Deus começou, através do Espírito Santo, a falar com cada um deles. Sabe o que é que isso significa para você? Se você é um religioso, Deus está te dizendo: pare para ouvir a minha palavra, porque eu tenho algo para falar contigo. E se você é um servo de Deus, cristão, Deus está te dizendo: prega a minha palavra. E todos, diga comigo, todos ouvirão. Não importa que religião seja. Vamos ver outro exemplo. Atos 13, 41. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero em uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis se vos fosse contado. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte forem ditas as mesmas palavras. E despedido da sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos, seguidores religiosos, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, exortavam que permanecessem na graça de Deus, e eles se alegravam e glorificaram a Deus, e creram, e a palavra do Senhor se divulgava por toda a província. Mas sabe o que aconteceu? Os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e principais a perseguirem Paulo e Barnabé. Olha que interessante.